Fala, gente! De forma merecida, o torcedor do Náutico está comemorando essa vitória em cima do Sport dentro da Ilha do Retiro. E de forma preocupante, o torcedor do Sport está lamentando o resultado. Uma segunda derrota em clássico no Campeonato Pernambucano, 2 clássicos e 2 derrotas do Sport. Contra o Santa no Arruda 1-0 e agora dentro de casa 2-1 para o time do Náutico. E teve a derrota também para o Fortaleza pela Copa do Nordeste. Resultados preocupantes para o torcedor do Sport, que não está vendo um bom futebol do time, mesmo com toda a história, todo o argumento do técnico Pepa, de que é um começo de temporada, que ele não abre mão desse rodízio, é até um rodízio seletivo, né? Alguns jogadores não entram nesse rodízio para dar minutagem, para dar oportunidade aí para os jogadores se prepararem, ganharem ritmo de jogo, mas não tem funcionado. O Sport não tem jogado bem, essa é a realidade. Vamos falar desse clássico dos clássicos. Eu quero pedir aqui para você se inscrever no canal. Se já é inscrito, divulga para a sua galera aí, para os seus amigos, para as suas amigas, para toda a família, para se inscrever aqui no Rembrandt TV. Além dos nossos momentos esportivos aqui, os destaques do futebol, a gente tem também os episódios do Rembrandtcast, que é o podcast das melhores histórias. Estão lá, 29 episódios à sua disposição, todos ótimos papos, ótimas conversas. Eu garanto, vale a pena você se ligar. Então se inscreve no canal, ativa o sininho para ser notificado sempre que tiver um conteúdo novo, compartilha, comenta e claro, né, deixa o joinha, o like para confirmar que você gostou do conteúdo, que você gostou e você recomenda para a sua galera. Bom, vamos lá, né, falar desse clássico dos clássicos, penúltima rodada da primeira fase, a fase de classificação para as quartas que vai contar apenas com 4 times, e depois, na sequência, vem a semifinal, que aí os 2 primeiros colocados desta primeira fase já garantem a participação diretamente na semifinal do Campeonato Pernambucano. Neste momento estão aí Santa Cruz e Náutico, né, ali ocupando as 2 primeiras posições. Esse resultado do Náutico fez o Timbu subir na tabela de classificação, e o Maguari, que teve até pênalti desperdiçado, teve uma chance muito boa de praticamente garantir a classificação para a semifinal, mas com esses resultados da rodada, o time acabou desperdiçando a chance e vai tentar na última rodada contra o Santa Cruz, na partida que vai fechar a fase de classificação. Olha só, o torcedor do Sport está reclamando, e com razão, do desempenho do time. É fraco o desempenho do Sport até aqui, nenhum jogo o Sport chamou a atenção positivamente. Por exemplo, nesse jogo contra o Náutico teve uma estratégia muito clara. Era para se defender e tentar no contra-ataque matar o jogo, fazer o gol. E conseguiu, né? No primeiro tempo, numa falha do zagueiro Antônio Carlos, que tentou o passe, acabou tomando uma pressão do Samuel Otsania, o nigeriano. E aí o Patrick Alan, a bola sobrou para ele, o Patrick Alan de primeira já deu o passe na frente para o Samuel, para o nigeriano, que teve muita velocidade, muita força e bateu na saída do goleiro Thiago Couto, fazendo 1-0. E o Sport com oportunidade para crescer no jogo, para evoluir, mas era um time muito lento, especialmente no primeiro tempo, era um time sem criatividade. Lucas Lima acabou sendo substituído, sofreu uma lesão muscular, é um dos que estão aí passando por esse momento de dificuldade agora com essa lesão. Pode ser que desfalque o time por algum tempo. A expectativa aí vai ficar agora a guardar, né, pelo exame para saber qual foi a extensão dessa lesão, né, a gravidade dessa lesão muscular do camisa 10 do time do Sport. E aí ele, que é o principal jogador na qualidade, na criação do meio de campo, acabou substituído ainda no primeiro tempo. E as escolhas, né, do técnico Pepa não foram felizes. Aí ele volta para o segundo tempo, tira Matheus Alexandre, que fez um primeiro tempo desastroso, o lateral direito do Sport, um investimento que o Sport fez para essa temporada de 2025, não acertou quase nada no jogo no primeiro tempo, acabou substituído. E aí quem entrou foi o argentino Di Plácido, que vai terminar contrato agora no meio do ano. Hereda, que foi contratado por mais tempo, não teve oportunidade, mais uma vez, de entrar na equipe do técnico Pepa, né? Só teve uma oportunidade como titular até agora nesta temporada. E aí o Sport esperava-se uma estratégia, e havia uma estratégia,
mas uma estratégia equivocada, né? Era só bola levantada na área para paciência. Depois o Pablo, que também entrou na partida, e aí consagrou a defesa do Náutico, uma defesa firme, um time que estava muito comprometido, sangue nos olhos no jogo deste sábado na Ilha do Retiro, um Náutico que a gente ainda não tinha visto, né? Dessa forma, com essa entrega toda que o time mostrou nesta partida contra o Sport, neste clássico, né? Que valeu para o Náutico também a quebra de um tabu. O Náutico há 6 anos não vencia o Sport na Ilha do Retiro, não vencia o Sport como visitante e conseguiu com esse resultado de 2-1. E aí o Sport pressionou, tome jogar bola na área, principalmente com o Diplácito, o Dalbert também fazia isso ocasionalmente. O Cariús, que seria um jogador aí com mais qualidade para entrar no time na lateral esquerda, estava no banco e não foi acionado pelo Pepa. Bom, se ele não tem condição, não era nem para estar no banco, né? Mas se ele estava com condições de ir para o jogo, deveria ter entrado na partida. Demorou para usar o argentino Atêncio, a torcida pedia o Atêncio, e aí só nos minutos finais é que o Pepa resolveu dar essa chance ao argentino, que tinha entrado bem no jogo da Copa do Nordeste, acabou entrando e fazendo o gol da vitória contra o Souza lá no sertão da Paraíba. Bom, o Náutico se defendeu muito bem, Muriel foi testado, né? Havia essa expectativa, precisa de um jogo para testar o goleiro do Náutico, recém-chegado contra a Juazeirense. A Juazeirense só deu um chute, né, no gol que ele defendeu e aí depois não teve trabalho, quase não suou o uniforme no jogo da última quarta-feira. Mas nesta partida contra o Sport, sim, ele pelo menos fez 3 boas, importantes defesas neste clássico dos clássicos. E o Sport ainda conseguiu diminuir no finzinho, teve um gol do Paciência, o Gonçalo Paciência, o português, uma bola que foi tocada na entrada da área, ele dominou e conseguiu, de forma muito ágil, finalizar no canto direito do goleiro Muriel. Tinha muita gente na frente também, até demorou um pouquinho para reagir no lance o goleiro do Náutico. 2-1, o resultado do Náutico. Agora vamos falar do gol do Náutico, né? O segundo gol do Náutico. Já foi legal o gol do Samuel Otsania, o nigeriano, porque o Náutico pressionou ali, teve o erro do Antônio Carlos, que depois disso passou a ser vaiado pela torcida, né? Pegava na bola, principalmente no segundo tempo. No lance do segundo gol, ele também errou, ele tentou de carrinho afastar a bola, deu o bote errado, e aí o Igor Pereira deu uma arrancada de aproximadamente 70 metros. O Náutico pressionou ali o jogador do Sport que estava com a bola, eram 3 em cima de 1, e aí o Igor Pereira pegou essa bola e saiu em velocidade. Ele tinha entrado no segundo tempo, né? Estava há pouco tempo em campo, e aí estava com muito fôlego, o tanque de gasolina, o tanque de combustível dele estava cheio, e aí ele conseguiu, na velocidade, não conseguiu o Fabrício Domingues, que era o jogador que tentou ali atrás, correu atrás dele, mas o Fabrício Domingues não conseguiu alcançar. O Antônio Carlos tentou no carrinho, também foi driblado. E aí na saída do Thiago Couto, olha que qualidade, hein? Com muita técnica, ele deu uma cavadinha por cima do goleiro do Sport e fez 2-0. E aí, como falei há pouco, saiu o gol do Sport no finzinho com o Gonçalo Paciência. A torcida vaiou o time, xingou o técnico Pepa, chamou o técnico Pepa de burro várias vezes durante a partida. Bom, se isso vai fazer alguma diferença, eu acredito que não, porque ele tem o suporte da direção, ele tem o respaldo dos dirigentes do Sport, que acreditam no trabalho dele, senão não teriam renovado, né? Ele chegou na fase final da Série B, conseguiu logo uma arrancada com resultados muito importantes que ajudaram o Sport a essa classificação, a esse acesso para a primeira divisão, e aí teve o seu contrato renovado, mas aí se o Sport acreditou, renovou, tem que segurar, tem que aguentar a bronca e tem que aguentar a pressão da torcida. O problema é que ele está demorando demais para responder. A situação não está muito boa para o Pepa, pelo menos na visão do torcedor do Sport, mas a diretoria está acreditando no trabalho, tem tempo ainda, é começo de temporada, concordo, estamos aí com um pouco mais de um mês, né, da temporada do futebol brasileiro, em especial aqui para os pernambucanos, e já teve Copa do Nordeste, vai ter também Copa do Brasil no final do mês para o Sport, para o Náutico já na próxima semana. Então, sobre o jogo, é isso. O time do Náutico mereceu o resultado, se defendeu estrategicamente, foi superior. E nem teve Marquinhos em campo, né? O técnico do Náutico, Marquinhos Santos, que precisou se submeter a uma cirurgia, rompeu o tendão de Aquiles, mas passou pela cirurgia, acompanhou o jogo, imagino que de casa, e aí fez um contato lá com a comissão técnica, e o André Caldas, o seu assistente direto, foi quem comandou o time à beira do campo. Foi o segundo jogo que o André Caldas comandou na quarta-feira. O Marquinhos estava suspenso,
pela expulsão na Copa do Nordeste, e o André comandou o time à beira do campo. Então, 2 jogos do André Caldas, uma vitória e um empate. Um empate do meio de semana pela Copa do Nordeste. Agora o esporte precisa se ajustar, precisa dar respostas mais rapidamente. Está precisando. O torcedor já está com a paciência menor em relação ao time, ao desempenho do time do técnico Pepa. O trabalho até agora, nesse início de temporada, não vem agradando. Neste domingo tem Santa Cruz e Central no Arruda, a expectativa de mais uma vez um grande público, tem a apresentação de Galhardo para o torcedor lá no Arruda e o Santa com a possibilidade de assumir aí a liderança, de aumentar a sua folga na liderança do campeonato pernambucano e já garantir de vez a sua vaga também para a Copa do Brasil, que é importante, né, para o calendário tricolor para 2026. Em relação a público, na Ilha do Retiro, pouco mais de 13 mil torcedores. Era só a torcida do esporte. A do Náutico foi proibida de ir à Ilha do Retiro. Mas um público pequeno, né? Quero crer que foi ainda resquício dos problemas que aconteceram lá antes do clássico entre Santa Cruz e Sport. Então ainda não há uma segurança. Muita gente deixou de ir ao clássico certamente porque ainda não se sente seguro pela violência no futebol pernambucano entre essas organizadas. É isso, gente. Bom, torcedor do Náutico vai comemorar muito, vai ter uma semana mais tranquila. O do esporte chateado com o seu treinador e com o baixo rendimento da equipe até agora. Um forte abraço para você, não se esqueça de se inscrever aqui no canal Rembrandt TV, de acompanhar aqui as nossas análises, os destaques esportivos e também os episódios do Rembrandtcast, que é o podcast das melhores histórias. Um forte abraço, aproveite seu fim de semana.